Oi, pessoal dos segundos anos, tudo bem com vocês? Eu vim aqui para a gente tirar algumas dúvidas sobre o nosso conteúdo dessas próximas semanas. Então, nós estamos estudando, dentro do nosso planejamento, as equações termoquímicas e as variações de entalpia, certo? Então, termoquímica, primeiro, a gente tem que lembrar que a termoquímica ela é aquela ciência que vai estudar todas as transformações de troca de calor, sejam elas numa reação química ou nas mudanças de estado físico das substâncias, certo? Essas reações químicas envolvem energia, né? Então, a gente consegue medir essas trocas de energia por meio dos calores de reação e os equipamentos específicos para isso são os calorímetros. A unidade de medida de energia usada dentro da termoquímica é o joule. Então, a gente diz que uma caloria é o equivalente a 4,18 joules, e isso serve para a gente fazer todas as transformações necessárias. Agora, o que a gente está vendo são as equações termoquímicas. Então, aqui, de acordo com o nosso material, a equação termoquímica, ela é uma equação química, certo? Onde a gente vai acrescentar a entalpia da reação na ordem em que os fatores vão influenciar nessa entalpia. Quando a gente fala de equação, gente, na química, não só na termoquímica, mas em todo o estudo de química, a gente tem que lembrar que equação é a representação de uma reação química. Então, ela é formada pelos reagentes e pelos produtos. Todas aquelas substâncias, os elementos químicos, as fórmulas que vêm antes da seta, elas são chamadas de reagentes. Todas aquelas substâncias que vêm após a seta, elas são chamadas de produtos. São as substâncias que foram formadas, certo? Então, a gente sempre precisa observar o sentido da seta para conseguir fazer essa analogia, essa comparação. As reações químicas, então, agora para nós, dentro das equações termoquímicas, nós vamos precisar observar alguns detalhes. Os coeficientes estequiométricos, que são aqueles números que aparecem na frente das substâncias, o estado físico das substâncias que estão participando, se ela é sólida, se ela é líquida, se ela é gasosa, se ela tem alguma variedade alotrópica, certo? Os valores de temperatura e pressão vão ser fundamentais, e esse ΔH da reação. Esse ΔH, ele significa para nós a variação de entalpia da reação, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui tem um exemplo de hidrogênio gasoso mais um meio de O2, também gasoso, que vão formar, olha o sentido da seta, ó, vai formar a água líquida. E ele tem um ΔH de menos 286,6 kJ/mol. Esse menos significa para nós, então, que nós temos uma reação exotérmica, ou seja, que a reação ela está cedendo calor para o ambiente. Quando a reação ela é exotérmica, a entalpia dos produtos ela é menor do que a entalpia dos reagentes utilizados. Nos processos endotérmicos, é o inverso, é onde ocorre a absorção de energia. Então, a entalpia dos produtos, ela vai ser maior do que a dos reagentes. Por isso que a gente vai utilizar agora os gráficos. Então, a gente tem o gráfico da reação exotérmica, ó, a entalpia do reagente, ela é maior do que a entalpia dos produtos. Quando a reação se processa, a entalpia no final, a gente vai ver assim que o valor de entalpia dos produtos formados vai ser menor do que aqueles utilizados como reagente. Nas reações endotérmicas é o inverso. A entalpia dos reagentes, ela vai ser menor do que a entalpia dos produtos. E aí aqui a gente tem dois gráficos que vão ajudar vocês bastante na hora de fazerem essas atividades complementares. O que vocês vão precisar montar aqui? Montar o diagrama, se é uma reação endo ou exo. Primeiro que vocês vão começar a observar pelo sinal do ΔH. Eu tenho um ΔH negativo, menos 68, então eu tenho uma reação exotérmica. E aí eu vou lá e vou olhar, por exemplo, como é que é o gráfico de uma reação exotérmica. Os reagentes vão aparecer em cima e os produtos formados vão aparecer embaixo,
Ah, lá numa reação endotérmica, o ΔH é positivo. Então, no diagrama, os reagentes vão aparecer embaixo e os produtos vão aparecer em cima. E assim vocês vão seguindo. Então, vocês vão observar aqui as equações, quem vem antes da seta, quem vem depois, o valor do ΔH para vocês conseguirem montar o gráfico. Espero que ajude bastante. Qualquer coisa pode me chamar nos nossos grupos de WhatsApp. Eu fico aguardando vocês. Um beijo, se cuidem, fiquem bem.